Então, a gente vai começar aqui a entrevista com Kenji Nakakura. Bem-vindo, Kenji. Obrigado por ter aceitado o Oi, convite. tudo bom? Tá chegando uma galera aí. Gente, eu não vou ficar esperando chegar todo mundo, o foco é mais a entrevista. Quem for chegando pode se apresentando aí, colocando no chat. Tanto eu quanto o Kenji vai ver o chat, tá? Se quiser fazer perguntas diretas para ele. Hoje vai ser uma conversa mais descontraída mesmo, sobre a vida do Kenji, a relação dele com a cultura japonesa. E todo mundo se sinta à vontade de participar. Então, quanto mais vocês escreverem aí do lado, é legal. Vai ser mais interativo. Ok? Então é isso, Kenji. Bem-vindo à primeira entrevista. Você está abrindo, né, a entrevista do Pensando no Japão. Primeiro entrevistado nessa nova fase dos cursos de japonês Pensando no Japão. E eu queria que você falasse aí para a galera, primeiramente, falasse um background assim, né, da sua vida. Resumo dos principais pontos que você acha Resumir minha importante. vida? Isso. Para a galera Bom, saber então, quem você é, o que você faz, qual a sua relação, né, com a cultura japonesa. E aí depois a gente pode ir aprofundando em pontos mais específicos. Pode ser? uhum. Então, bom, obrigado pelo convite, né, de estar aqui. Muito, muito bom estar inaugurando essas entrevistas. Eu conheço o Rafael já há muito tempo. Para quem não me conhece, eu sou o Kenji. Eu sou descendente de japonês, nasci aqui em Brasília mesmo. E, bom, eu estudei a minha vida inteira aqui em Brasília, formei em arquitetura na UNB. E aí, ao longo da minha vida, eu fui em vários caminhos, né, profissionais. Eu trabalhei como arquiteto, eu cheguei a vender bijuteria, tentei também dar aula de dança. Hoje em dia eu estudo para concurso. E aí o Rafael teve a ideia de fazer essa entrevista para contar um pouco de como que é essa relação da cultura japonesa na minha vida, né? E bom, é isso. Depois a gente entra em detalhes. O que a gente comentou aí, né, que a gente se conhece há muito tempo, a gente se conhece quando a gente começou a estudar japonês junto, né? Uhum. Faz 20 anos? É, 20 anos já. Faz 20 anos. Bastante tempo, né? Na nossa primeira turma, a nossa turma inicial de japonês, tinha o quê? Quase uns 30 alunos, não era? Não, acho que uns 15. 15? Nossa, olha só. Mas era muita gente. Exagerando aqui. A da UNB, não, a do UNB. Quando eu fui para a UNB, que eram Ah, os tá. 30 alunos, isso. Mas aqui a gente começou, a gente tinha uns 15. E dessa turma original nossa, sobrou nós dois, né? Só. Só nós Só, dois somos o curso todo. só a gente que foi até o final. Inclusive, nessa primeira turma, essas primeiras turmas, né, eu lembro que meu irmão e meu primo tinham feito também japonês, só que eles largaram, logo no início. Até puxando esse assunto um pouco, você, dentro da comunidade japonesa, né, dos descendentes, o que você acha dessa relação que os brasileiros descendentes de japonês têm com a língua japonesa, né? O porquê que a maior parte, por que descendentes japoneses estudam ou não estudam japonês e se eles dão continuidade a esse estudo e se não dão continuidade, por que eles param? O que você acha? Falando da sua família, dos seus primos, dos seus conhecidos, né, descendentes de japonês. Das pessoas que eu conheço, dos meus familiares, eu acho que pouca gente tem o interesse de aprender a língua japonesa bem, assim, ao ponto de ser fluente, né? Uhum. Interesse inicial, eu acho que muita gente tem. Igual aqui no Brasil. Você já me falou uma vez que a taxa de desistência desse curso é muito grande, né? Sim. E eu acho que no caso de descendentes de japonês, a diferença, o que faz alguém não querer levar isso à frente, de realmente estudar a fundo a língua japonesa, tem um pouco a ver com a pessoa achar que vai ou não usar, ou achar que vai ou não ter uma vida no Japão para justificar esse aprendizado, né? Sim. Então, eu acho que isso pesa muito, assim. Eu acho que tem muita gente que é descendente de japonês aqui no Brasil que acha que nunca vai no Japão, por exemplo. Então, para que aprender a língua, né? Para que aprender tudo? Assim, comparando aos não descendentes, que nem eu, né? Existe uma certa facilidade inicial, se eu estiver errado, me corrija, para quem vai aprender.
Porque muitas pessoas que são, né, descendentes de japonês têm os avós ou os pais que falam e tem pelo menos um linguajar de língua japonesa mesmo em casa, né, falando das coisas. Você até me contou aquela história do Chawan. Se quiser contar aí pra Aham. galera. Lá em casa, a gente sempre usa alguns termos, né, que são comuns no Japão, principalmente em relação à cozinha. E Hum. aí, chawan é tigela em japonês. Sim. Só que para mim, eu nunca usei a palavra tigela na vida. Lá em casa, eu nunca precisei usar a palavra tigela. Hum. Então, teve uma vez, já muito tarde, eu já tinha mais de 18 anos, aí o Rafael foi lá em casa e eu acho que eu falei, pega o chawan. Aí o Rafael deu uma pensada assim, chawan, tigela, né? Aí eu, aí que eu, caraca, é mesmo, é tigela, não é chawan. Sim. Mas qual foi a pergunta mesmo? Não, não, então, isso é só para dar um exemplificar, né? Porque acaba que muitas coisas da linguagem, né, do dia a dia, dentro das famílias de nipodescendentes, tá ali, né? Tá no dia a dia a linguagem japonesa. Não em tudo. Ah, sim. A sua, a sua avó, né, também ela só falava japonês, né? Então, às vezes, inicialmente, os descendentes conseguem começar o japonês com certa facilidade, porque ele já tem um background ali na criação. Mas aí talvez seja muito fácil no início, mas aí quando começa a vir aquela dificuldade, coisas que não sabia, né? Pode assustar um pouco, né? Porque é como se o início parecesse muito fácil. Aí na hora que vem o que não sabe ainda, dá um susto, assim. Tem um pouco disso? Sim. O que você acha? Bom, no meu caso, a minha mãe nunca foi de falar japonês em casa. Para Uhum. mim, ela nunca teve esse interesse em realmente me ensinar a falar japonês. Sim. Mas toda vez que eu ia para uma reunião de família, ah, todos os meus tios, os meus avós, eles falavam misturado japonês com português. Então, pelo menos de escutar, eu sempre escutei, né? É o, Só que ah, perdi a linha de raciocínio. o Colônia Go, né? Colônia Go, né? Colônia Go. Eles falam que é Sim, a língua de colônia, né? Telefona suru. só que aí eu acho que é exatamente isso que você falou. A gente pode fazer uma relação, por exemplo, com português e espanhol, né? Tem Hum. muita gente que fala português e entende muita coisa de espanhol. Então, tem essa facilidade inicial, mas na hora de realmente aprender gramática, aí já Aprofundar, né? parece aquela coisa chata. E japonês é a mesma coisa. Você escuta, então, para descendente japonês, tem muito descendente que sempre soube algumas palavras básicas, né? Sim, obrigado, ou quando vai comer. Mas aí, na hora de estudar, vê que é aquele negócio mais maçante, tem regras. E, por exemplo, quando vai fazer um curso, meio que está fazendo para algum motivo, seja profissional, e aí a coisa vai ficando séria. Então, acaba ficando mais. Dá esse choque inicial, né? Que pouca gente passa. E até entrando um dos temas que a gente combinou de conversar, né, sobre viagem no Japão, né, e ao Japão e consequências, você tinha comentado para mim, né, que tem alguns familiares que já foram para o Japão, voltaram, alguns estão morando lá. Você foi bem pequeno, né? Sim, eu fui para o Japão quando eu tinha 7 anos. E essa viagem eu acho que marcou muito, assim, do que foi, do que era a imagem do Japão para mim quando eu era criança, né? Sim. Eu fui na época com meu avô, minha mãe e meu irmão. E aí a gente ficou um mês lá. Foi a primeira vez que eu viajei internacional, então assim, para mim foi muita coisa pela primeira vez. Foi a primeira vez que eu vi neve, foi a primeira vez que eu fui para um lugar onde todo mundo falava uma língua diferente. E não sei, para quem já foi no Japão, o Japão é muito diferente do Brasil, né? Ainda Sim. mais para uma criança, toda essa parte de entretenimento do Japão é muito forte, de brinquedo, videogame, doces, nossa, isso tudo assim, para mim, na época que eu fui, né, parecia Disney, a Disney, para a maioria dos brasileiros, para mim era o Japão. E aí eu lembro que nessa época, na viagem, né, como eu era criança, não me importava muito com parte histórica, cultural, Japão, não estava nem aí para isso. E foi muito próximo do lançamento de Pokémon quando eu fui. E aí o marketing era pesado. Você entrava assim num shopping, aí tinha uns Pokémon gigantes, assim. Então,
Na hora eu já fiquei curioso, já pedi para minha mãe comprou jogo de Pokémon para mim, pro meu irmão, e isso assim foi o que moveu essa viagem. Comprei um monte de Pokémon. jogo, mangá, anime, nossa, várias coisas que perdurou por muito tempo, né? Que eu fiquei consumindo esse mesmo material várias vezes. Aí você voltou. Quando você voltou com o jogo, já tinha saído aqui? Já tinha no Brasil? Não, eu voltei do Japão, né? Eu já tinha zerado Pokémon. Eu acho que um ano depois que veio o jogo e o anime de Pokémon. E aí eu meio que já sabia de tudo. E aí virou uma febre na escola e tudo mais, Você era o aí eu fodão. fiquei interessado, É, saber todos os Pokémon, saber o que aconteceu. virou autoridade. Virei autoridade Pokémon. Aí você, na época você comprou qual? Que tem, lançaram primeiro o Red, Blue e o Green, né? Que só tinha no Japão. É, foi o vermelho o primeiro que eu comprei. E aí o jogo era todo em japonês, né? E para mim, que nunca tinha jogado um RPG, que não sei para quem não sabe dessas coisas, né? Basicamente é um jogo que tem história, é muito texto. Então, se você não entende o que está falando, quais são as opções que está escolhendo, é muito difícil RPG. Mas criança, né? A gente se vira. E foi assim, foi meio que no visual mesmo. Eu acho que a cabeça da criança vai associando assim, aqueles ideogramas significa Pokébola. Meio que você vai associando assim rapidão. Então, tem muita coisa que até hoje eu sei de palavra japonesa que é dessa época, lá dessa época, assim. Caramba. Então, isso é bem forte mesmo. Pokémon, Pokémon. Então, e você acha que você falou assim da viagem das consequências, né? Essa primeira viagem que foi, assim, claro que você já tem, né, a família japonesa, você já tinha questões culturais mesmo sendo brasileiro, né? Você tem as questões culturais japonesas na família, no seu dia a dia, mas foi essa primeira viagem que te fez talvez ter mais interesse em se aproximar ou não? Da língua, da cultura, como você falou, histórica. Eu acho que esse interesse foi se montando ao longo dos anos. Ao longo de todos, eu comecei a fazer japonês quando eu tinha 12 anos. Ô, Kendi, só te interromper um pouquinho aqui, ó. Tem a galera falando no chat aqui, ó. Cumprimenta a galera aí. E aí, Adriano? Tem o Lucas. Lucas Samar, caramba. Lucas Samar. Isso é muita arrogância, hein, Lucas? Colocava um. Então, esse interesse, eu acho que ele realmente foi consequência assim, de todos os primeiros anos da minha vida, né? Hum. Que tiveram essas várias reuniões de família, e tinha todo esse arcabouço cultural que eu já vivia. Acho que depois a gente pode falar um pouco melhor de história, mas quando eu comecei a fazer japonês, eu acho que os dois fatores que mais influenciaram, assim, talvez foram essa viagem, que fez assim, muita diferença, né? E talvez que eu pensei assim depois. Pensei depois que você me falou desse tema, né? Que aí eu comecei a pensar o que será que me fez querer aprender japonês. Eu acho que voltando no tempo, eu pensei que talvez tenha sido a morte do meu avô, quando eu tinha 10 anos. Caramba, Kendi. A gente nunca falou sobre isso, hein? Vamos começar a Pois questão. é, Como é que chama? Terapia agora. porque eu fui para o Japão quando eu tinha 7 anos. Esse O avô meu é o avô, marido da sua avó, que morava contigo. isso. Tá. Tudo que eu tô falando de avô, avó, é tudo parte da minha mãe, né? Tá. Que é a parte de descendentes de japonês, né? Por parte de A parte pai. japonesa. Isso. A parte de pai é totalmente brasileira. Só por Então, curiosidade, eu acho que eu nunca perguntei. Seu pai, você sabe a região do Brasil que ele é? ele é gaúcho. Gaúcho? Ah, ele é do sul. Gaúcho. Ok. E sua Tem mãe. nada Oi? Tem nada de japonês. tem nada de japonês. E aí minha mãe, ela nasceu aqui em Brasília mesmo, né? Ela nasceu em Brasília, mas os meus avós são japoneses. Então, de sangue ela é japonesa. Os meus avós que vieram do Japão. Então, eu sou Sansei, terceira geração. Seus avós foram. Você lembra de qual região que eles são lá do Japão? Lembro, são mais da parte do sul, os O dois. sul é Só que região Kyushu, diferente. Shikoku, você lembra a ilha? Acho que é Kyushu. A Kyushu. minha avó é de Kyushu e o meu avô é do sul de Honshu, da ilha principal. Ah, sim, sim, tá lá do finalzinho, talvez perto de Ah, no final. Hiroshima. É.
Ok. E aí, Então, mas aí diga. o meu avô morreu quando eu tinha 10 anos. E nessa época eu não sabia nada de japonês, não sabia nada de cultura japonesa. Para mim era só diversão, né? Então acho que talvez, assim, pensando hoje, né? Talvez eu tenha percebido que quando meu avô morreu eu não sabia nada dele. Eu não sabia do que ele falava, eu não sabia das coisas que ele fazia, que ele fazia muita coisa relacionada ao Japão, né? Ele ajudou a fundar o templo budista. Ele toda hora eu via ele jogando Go, eu não sabia nem o que que era, nem como jogava. E hoje em dia Então você tinha joga, muita hoje coisa em dia do você meu joga, avô. né? Hoje em dia eu sei jogar. Mas teve muita coisa assim em relação ao meu avô que eu não fazia a menor ideia. E depois ele sumiu da minha vida, né? E eu acho que isso influenciou assim eu querer aprender japonês. E aí minha mãe, meus avós já tinham trabalhado na casa de estudante, então ela teve a ideia de me botar lá na escola modelo. Pouco Sim, depois disso. seu avô. Você lembra dele, assim? Você falou que você tinha 10 anos quando ele faleceu, né? Mas você convivia muito com ele? Você morava com ele? Como é que era? Lembro muito dele. Não convivia tanto, assim, era só reunião de família, né? Mas tinha muita reunião de família. E aí, eu lembro que eu via ele, eu tinha ele, assim, como uma figura de dominância na família, né? Então, tenho muitas recordações, principalmente visuais dele. E é até engraçado que teve uma vez que muitos anos depois, 20 e poucos anos, aí eu tava lá em Los Angeles, indo pra Disney, e do nada apareceu um cara igual meu avô, igualzinho. Ele usava a mesma roupa, as mesmas roupas, a mesma calça, a mesma boininha, o mesmo óculos. Na hora, assim, veio um monte de lembrança na cabeça, cara. Seu avô Mas viajou eu no lembro tempo. bem dele. É, eu lembro bem. Eu viajei no. Eu fiz a viagem no Japão junto com ele, né? Então, Hum, eu tenho, assim, muita memória dele. realmente. Então, assim, a influência do estudo do japonês, né, tem a viagem, né, e a questão familiar, né? É difícil falar que não teria questão familiar aí, né? É, bom, eu realmente não lembro qual que era o meu interesse em língua japonesa quando era criança. Hum, Mas eu passei por muito. Eu vi muito texto japonês quando era criança. A primeira vez que eu acho que eu entrei em contato mesmo com texto em japonês foi quando eu era criancinha, assim, 4 anos. A minha mãe, ela pegou emprestado umas fitas de vídeo de uma parente minha que era da TV japonesa. Aí tinha desenho, né? Tipo Crayon Shin-chan, Sazae-san, Doraemon e comercial japonês. Eu lembro que eu achei aquilo tão legal, assim, tudo tão divertido, mesmo sem entender nada. Eu via assim, sem o menor problema. Videogame também, né? Como eu falei, eu jogava muito, sem o menor problema de não entender. E hum. aí eu não sei que quanto disso eu insistia para minha mãe de querer aprender, o seu não falava, eu não sei quanto que isso influenciou, mas certamente que influenciou. Né? É Shin-chan, não sei se é uma boa influência, né? Você era uma criança parecida com o Shin-chan? Olha, criança, eu lembro que eu era muito diferente. Todo mundo acha que eu sempre fui quietinho, comportado. Não, nossa, quando eu era criança, eu era a criança que gritava, esperneava, fazia o maior auê. Aí eu fui mudando, foi ficando mais sereno. Eu acho que você olhou pro Shin-chan e falou, não quero ser que nem essa criança aí, não. Foi, quero ser. Então o Shin-chan te ensinou a como ser uma criança melhor. Acho que essa é a ideia do Shin-chan, hein? Eles mostram, não seja que nem o Shin-chan. É o exemplo contrário. É o exemplo contrário. É, assim, até outro tema que a gente ia falar da língua japonesa e os videogames, né? Então, já puxando esse tema aí. Acaba que os principais contatos que você tinha, claro, os seus avós falavam japonês, mas assim, do seu dia a dia que você realmente estava ativamente ali em contato, era o videogame, né? Você falou o próprio Shin-chan que era anime, mas os jogos do Pokémon. Eu lembro que Sim, Fire Emblem, né? Você falou que você gosta muito de Fire Emblem. E jogou Fire Emblem, que é um RPG complicado, você jogou em japonês. acho que todo esse
primeira fase da minha vida, dos, de, do momento que eu nasci até eu começar a fazer japonês, eu acho que videogame foi o principal contato que eu tive com a língua japonesa. E foi, tipo, muito. Eu jogava muito videogame. E aí, eu acho que começou mesmo quando eu fui pro Japão. Aí tinha Pokémon, que eu joguei muito Pokémon. E o outro jogo que era de RPG, que chamava Zero. Ninguém conhece esse jogo, mas é muito legal, de Super Nintendo. E eu lembro que esse jogo eu demorei muitos anos mesmo, assim, para terminar ele. Porque eu não entendia, e era um jogo que eu precisava entender o que eles falavam. Sim. Então, a primeira vez que eu joguei, eu achei muito legal, porque ele tinha cara de anime, não sei o quê, eu achei muito legal. Aí comecei a jogar, mas rapidinho, assim, no início eu já fiquei preso, não sabia como passar. E aí eu jogava do início, ficava preso, jogava, ficava preso, ficava preso. Aí eu desisti, uma hora eu desisti, né? Muito depois, quando eu comecei a fazer japonês, ou seja, uns 4, 5 anos depois, aí eu comecei a ver, né, o que que eram as coisas, comecei a fazer as conexões e passei da primeira parte. Consegui passar da primeira parte. E aí avancei, achei super legal. Caraca, agora que eu tô aprendendo japonês, agora eu vou acabar com esse jogo. Aí, bum, de novo, apareceu outra coisa no jogo que eu não sabia o que fazer. E aí esse jogo basicamente me acompanhou no curso de japonês. Assim. Foi Caramba, que isso. sério mesmo. Ah. Eu comecei a jogar ele com 7 anos e eu acho que eu só acabei lá pros 18. Ó, o Adriano aí tá falando, ó. Já tive um cartucho do Super Nintendo de Yu Yu Hakusho, todo em japonês. Também, Não eu também recomendo. tive, Adriano. Eu também tive um show japonês. As opções, nem sei o que que falava. Mas esse jogo, só para ter uma ideia assim, da complexidade do jogo, né? Ah, A última parte que eu fiquei preso nesse jogo era um país do jogo que era tipo um cassino, assim, tipo Las Vegas. hum, Era para você ganhar dinheiro e apostar, e não sei o quê. E aí eu fiz o dinheiro máximo do jogo, tava me sentindo, né? E aí chegou uma parte, nessa época eu já entendi alguma coisa de japonês. Aí chegou uma parte que você precisava de alguma coisa para passar. Eu não sabia o que que era. Aí eu fiquei pesquisando ali, olhando os textos, procurando dicionário. Aí eu entendi que eu precisava da ajuda de um monge. Legal, aí eu vou nesse monge. Aí esse monge falava alguma coisa, cheio de kanji, que eu não entendia. E aí, entre esses kanjis falava dinheiro. Aí eu pensei, pô, tem que ter muito dinheiro, né? Eu falei, quero aham. mais dinheiro. Muito tempo depois, quando eu realmente aprendi japonês para um nível legal, aí eu entendi o que o monge falava. Ele falava que odiava gente rica e que não ia ajudar você se você fosse essas pessoas frívolas, né? E aí o que que você tinha que fazer? Você tinha que doar todo o seu dinheiro, ficar com zero dinheiro, para ele poder te Nossa, ajudar. Nunca que eu caramba. ia descobrir isso se eu não entendesse o que ele estava falando. E aí sim, eu zerei o jogo e foi tipo assim, zerar esse jogo foi testamento de agora eu sei japonês. Nossa senhora. Só comentando aqui o Lucas. Lucas, primeiro, eu fiz a piadinha de arrogância, tá? Foi uma brincadeira. Porque Samar, né? A gente usa para dar muito respeito falando de alguém, né? Quando a gente fala de si mesmo, a gente não pode usar nem Sam. Mas é um nick, foi só uma brincadeira, tá? Espero que você não tenha ficado ofendido. Mas o Lucas tá falando aqui. Tem alguma recomendação de jogo para quem é iniciante? Jogo em japonês, será? Nihongo. Nossa, depende muito da sua paciência. Eu acho que jogo de RPG é muito bom, assim, porque se você não jogar jogo de RPG, jogar tipo jogo de luta, às vezes não faz muita diferença, né? Sim. Porque o japonês mesmo é só nas opções. Mas jogo tipo Pokémon mesmo é uma coisa que tem várias palavrinhas que você vai encontrar várias vezes. Então, se você souber o básico, assim, souber o alfabeto japonês, já faz uma diferença de você olhar ali, Tatakal. O que que é? Aí você seleciona toda vez e o bichinho tá lutando. Só pode ser lutar, ou alguma coisa relacionada, né? E aí você vai entendendo o que que é aqueles Nigeru, Pokémon, enfim. Aí eu acho que esse tipo de vocabulário você vai aprendendo. Tudo isso que eu tô falando, eu lembro
Não é do curso de japonês, eu lembro dos jogos. É, Tem várias palavras. outra coisa legal do Pokémon, né, é que eles não usam kanji, né? É tudo hiragana e katakana. Então, pelo menos você vai Sim, aprender as é palavras pelo para som. criança, né? Exatamente. Então, isso é uma vantagem. Claro que você tem que, para falar japonês, você tem que saber os kanjis, mas para você pegar vocabulário, entender as frases, é bem legal essa questão. Eu lembro de um jogo do Nintendo DS, que era Zero da Tsunadoke, alguma coisa assim. Tsunadoke é aquela ampulheta, né? Toki, eu não lembro o título todo, mas era Ampulheta do Tempo e Zelda. E que tinha kanji na legenda, só que tinha furigana em cima. Então isso é legal também para quem quer pegar kanji em jogo. Né? Sim. E aquela coisa que você sempre faz isso, né? De colocar coisas do computador, rede social em japonês ajuda muito também. Sim. É, para jogo, né? Realmente esses mais simplesinhos. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos entrar nessa questão aqui mais da parte da carreira, dos estudos, né? Como é que você acha que a cultura japonesa, né? Porque os descendentes, né? Muitos descendentes têm um pouco dessa, talvez uma discussão interna, né? De, nossa, eu sou mais japonês, eu sou mais brasileiro. Por mais que seja nascido no Brasil, né? Seja brasileiro, a própria sociedade brasileira às vezes, quando olha para você, né? Fala, você é japonês? Você fala português perfeitamente. Ele pergunta para você ser japonês, né? Mas depois a gente discute essa questão especificamente, mas mesmo tendo isso, né, essa coisa do Brasil e do Japão, como é que a influência do que você considerava japonês influenciou nas suas decisões de carreira, de estudo, né, na arquitetura, na dança, ao estudar concurso público? Você acha que a cultura japonesa influenciou de alguma forma as suas escolhas? Total. Total? Assim, quando na época eu achava que não, mas olhando para trás, eu acho que tem tudo a ver. Então, por exemplo, quando eu era adolescente, né, eu fiz ninjutsu, que é arte marcial de ninjas, e com controvérsias, né? Como o Rafael bem sabe. Mas para mim isso é totalmente fruto do que eu gostava de anime e também era uma arte marcial japonesa e tudo mais, toda essa coisa que desde criança eu sempre tive um viés de coisas que vieram do Japão, né? Teve até uma história que minha mãe contou que ela fazia meu irmão tomar suco de beterraba e falava que era suco de morango do Japão. Aí ele adorava, tomava assim, que pedia mais. Então eu acho que pode parecer besteira, né? Mas eu acho que isso faz todo sentido quando você é mais novo, mesmo que você não perceba. E aí quando eu estava mais velho, eu cheguei a fazer Aikido. Sim. Aikido, para quem não conhece, é uma arte marcial também japonesa, e ela tem toda uma filosofia de não conflito, de você nem entrar em briga, mas se tiver que entrar, que ninguém saia machucado, né? Só que eu entrei diferente. Geralmente as pessoas entram numa arte marcial, numa luta, as pessoas fazem a aula. Comigo, eu li antes de fazer a aula. Eu comprei um livro, li sobre a filosofia, sobre a origem, e tem toda a história, né? Tipo, começou no Japão, o que que ele fez, não sei o quê. Depois que eu vi tudo, como é que era o Aikido no Brasil, como era representado, que eu fiz a aula. E aí sim comecei a fazer Aikido. E Aikido era cheio desses costumes japoneses, né? De cumprimentar para começar a aula, cumprimentar para entrar no tatame, cumprimentar para sair do tatame, de chegou atrasado de pedir permissão para entrar no tatame, e aí quando acabava o treino, aí todo mundo limpava o tatame com um pano, que são coisas assim que às vezes parece exagero para brasileiro, mas no Japão as pessoas fazem isso na escola, né? São coisas normais, assim, em relação de professores superiores. Sim. E aí, ficando mais velho, eu acho que essa relação assim de Japão com decisões de carreira foi ficando mais diluído, né? Mas como eu segui caminhos criativos em todas as vezes. Eu segui para arquitetura, segui para dança,
fiz bijuteria, e eu acho que como a influência da cultura japonesa esteve presente nesses momentos foi exatamente quando eu estava na arquitetura, meu arquiteto favorito era japonês. Quando eu estava na dança, dançando, né, eu acho que eu tinha um olhar um pouco mais atento do que a maioria das pessoas para os dançarinos japoneses, para como estava o cenário da dança no Japão. Eu acho que isso meio que em tudo. Quando eu fazia bijuteria também, eu nem sempre, né, mas várias vezes eu corria a algo mais oriental, assim, por assim dizer. É, o seu, E eu acho que a influência assim é muito forte, mesmo quando a gente não percebe, né, quando a gente não se dá conta, mas realmente molda a nossa vida total. E eu estava até te falando que eu tenho muitos primos, né, que foram trabalhar no Japão, e trabalham lá no Japão, inclusive. E antes de eu mudar de rumo da arquitetura para dança, eu tinha muito sólido na minha mente que eu queria fazer uma pós, um mestrado de arquitetura no Japão. uhum. Por que será que eu queria, né? E para mim faz todo sentido, assim, de eu ver todo mundo trabalhando no Japão e de que para mim eu teria esse suporte se eu fosse para o Japão e faria fecharia o ciclo, né? Faria o sentido de eu ter estudado tantos anos no japonês, né? Então acho que isso tudo influencia muito. Se eu não tivesse mudado de rumo da arquitetura, provavelmente eu estaria lá no Japão estudando agora, ou estaria tentando alguma coisa lá, né? Era a sua realidade, né? As pessoas à sua volta faziam esse caminho, né? É difícil, é que nem assim. Talvez a gente possa ter várias oportunidades de estudar, de trabalhar na Eslováquia, sei lá. Mas a gente não tem ninguém aqui perto da gente, da nossa realidade, que faz isso, então a gente nem consegue enxergar essas possibilidades, né? Sim, inclusive eu falei que tenho vários primos que trabalham no Japão. Certamente um primo influenciou o outro, né? A minha tia, ela já morava no Japão. Então, a primeira pessoa, meu primeiro primo que foi no Japão, certamente ele levou isso em conta, né? Pô, já tem uma tia lá. Ela consegue me arranjar um trabalho. Uhum. E eu vou ter onde ficar se der tudo errado. Então, a primeira pessoa vai lá. Deu certo com a primeira pessoa, a segunda pessoa já fica de olho e, pô, talvez seja bom para mim. Cara, eu já tenho mais de 4 primos que já foram, 5, sei lá quantos, foram, voltaram do Japão. E certamente isso realmente ficou na minha cabeça, né? É muito forte isso. Já puxando para o próximo tema, que é algo bem importante, assim, né? Então, repara, né, que sua família toda é brasileira, né, descendente de japonês, foi para o Japão, tem gente lá, tem gente que voltou. Tem essa questão forte, né, às vezes até inconsciente, né, de tentar alguma coisa lá. E aí entra essa questão da etnia que eu queria te perguntar, que a gente comentou um pouquinho mais cedo, que é assim, aqui, mesmo você sendo brasileiro, as pessoas te chamam de japa, ou te chamam de japa, ou mesmo sabendo que você é brasileiro, automaticamente já pergunta, né, se você já foi para o Japão. Mas as pessoas os brasileiros descendentes de japoneses que vão para o Japão, como é que eles são vistos pelos japoneses, né? Então, queria que você falasse um pouquinho dessa dicotomia e como que você acha que o brasileiro nipo-descendente, né, ele acaba sendo influenciado e tratado nessas duas esferas, tanto no Brasil quanto no Japão. Eu não sei muito por que motivo. Tem várias teorias, né? Mas na minha vida É, a inteira, sua experiência, não precisa generalizar, mas como você, né, como você experienciou essas questões. na minha vida inteira, eu nunca fui o japa, mesmo sendo japonês. Eu nunca fui chamado de japa, assim, Uhum. chamado frequentemente, né? Sempre tem Sim. alguém que tenta, mas nunca Não pegou esse pega. apelido. Sim. Sempre foi outro japonês da turma virou japa, mas eu não. Sempre foi assim. Mas essas coisas que você falou no início, né, das pessoas terem essas questões do que eu sou, eu estava falando com o Rafael que
quando eu cheguei aqui, eu tô na casa do Rafael, inclusive, mas quando eu cheguei aqui, o porteiro olhou minha carteira e perguntou: Você é japonês mesmo? Você já foi para o Japão? Você fez essas perguntas básicas. Então, eu acho que é muito engraçado que aqui no Brasil eu sempre vou ter isso. Eu e todos os descendentes japoneses que têm o olho puxado, né, sempre vão ter esse estranhamento, assim. Mesmo pessoas que sabem, já viram vários descendentes japoneses por aí, mas a gente sempre tem essa noção de que a gente não é bem brasileiro. Por mais que a gente fale português o tempo inteiro, a gente tenha nascido aqui, vivido aqui a vida inteira, só por causa do olho puxado, você sempre vai ser visto como diferente do resto, aqui no Brasil. Uhum. E aí lá no Japão é muito engraçado, porque quando você vê um japonês de verdade, né, a cultura latina e a cultura japonesa é muito diferente. Você já foi lá para o Japão, você sabe disso, né? E então, quando você ou conhece um japonês de verdade aqui no Brasil, um japonês de verdade, né? Ou quando vai para o Japão, tem muito esse choque assim de, cara, como é diferente. Como realmente o ambiente que eu vivo me muda completamente. Mesmo que, sei lá, eu me ache muito japonês, nossa, você não é japonês, você mora aqui no Brasil, você é muito brasileiro. E aí, lá no Japão, né, eu acho que até um problema assim, que eu acho que o Japão tem hoje é que eles têm a tendência a ser muito xenofóbicos, muito meio pé atrás com o que vem de fora. Então, uma pessoa brasileira, descendente de japonês, que vai no Japão, mas não sabe os costumes japoneses, que se comporta como um latino, que não sabe a língua, eles já olham para você como se fosse um, pô, que desrespeito, se é japonês, ou pelo menos metade japonês, não tá nem aí com a nossa cultura, você não sabe nem falar, que, que tipo de japonês é você, né? Então, acho que é muito esquisito, assim, para as pessoas que vão para lá, descendentes de japoneses, eles têm esse choque, assim, de que talvez eu não seja tão japonês quanto eu achei a minha vida inteira. E, e é uma coisa, assim, que eu acho muito, até meio pesado, porque meu nome é Kenji Nakakura Palmeira. Palmeira é a parte brasileira, né? E aqui, quando eu fazia o curso de japonês, eu escrevia Nakakura Kenji, tudo em kanji. Só que se eu fosse trabalhar lá no Japão, provavelmente eu seria o Palmeira-san, porque Palmeira é meu sobrenome do meu pai. Então as Uhum. pessoas iam me chamar pelo sobrenome oficial, né? Palmeira-san. Olha que bizarro, né? Eu seria literalmente, as pessoas iam olhar para o meu crachá e saber que eu não sou japonês. Então É, seria um negócio muito louco, é né? para distinguir É realmente para intencionalmente. É distinguir, isso. para deixar claro que essa pessoa não é japonesa de verdade. Eu já li algumas coisas, assim, até pesquisas na parte de psicologia, né? Tinha uma pesquisa com descendentes de japonês, assim, falando. Eles não se sentiam nem brasileiros, nem japoneses. E aqui no Brasil, né? Tem muito disso que eu estava te falando, de serem chamados de japa, japa, sempre é. Porque você é brasileiro, mas biologicamente você tem traços que são menos comuns, né? Ao que seria no povo brasileiro. E olha que a gente é super miscigenado, né? Não dá pra falar que a gente tem um padrão. Mas. E aí eles, de propósito, né? Usavam a cultura japonesa para se sentirem superiores. Não, porque no Japão é tudo bom, não sei o quê. Aí quando alguém falava que ele é japonês, eu sou japonês, não sei o quê, né? Porque tem muita gente que fala mal de japonês. Então eles usavam para falar bem de si mesmo. Era como se protegesse, né? Não, cara, você está falando mal de japonês, mas olha o Japão, como é que é evoluído, como é que é o país desenvolvido. Mas quando chegava lá, não se sentia japonês. Porque os próprios japoneses não tratavam como japonês e ele também não queria se comportar como japonês. E Sim, aí, e tem aí muito isso, né? rolava aquela quebra. Poxa, e aí? Mas o que eu sou então, né? Ficava uma discussão existencial até, né? De E identificação, de identidade, né? total, é uma coisa assim que eu imagino que muito descendente japonês nem pensa, porque às vezes eles nunca foram no Japão, por exemplo, nunca tiveram contato com o japonês do Japão, e às vezes eles nem pensam nisso, mas
Isso é uma coisa que eu percebi muito ao longo dos anos, assim, que eu parece que eu não pertenço mesmo a lugar nenhum. Eu moro aqui em Brasília e até hoje sempre rola um estranhamento, assim, em algum lugar, né? Não no dia a dia, mas sempre que eu vou em algum lugar, tem alguém que ou tem alguma curiosidade muito grande sobre a minha origem, sobre, você já foi para o Japão, não sei o quê, como é que é, e você fala japonês. E quando eu vou, por exemplo, para o interior do Brasil, nossa, aí que fica claro, assim, as pessoas, quando elas não estão acostumadas a ver uma pessoa de olho puxado, elas até tentam ser educadas, mas você percebe a curiosidade no olho, a pessoa olha e fica olhando, tipo, sabe que é diferente, né? Mas não quer perguntar, ou até pergunta, e pergunta assim, toda animada, querendo saber, não sei o quê. E isso não só no Brasil. Sim. Qualquer lugar do mundo que eu for, eu não sou visto como brasileiro, sou visto como asiático. E aí isso é uma coisa muito esquisita, né? Porque É porque assim, eu eu acho não que. sou visto como Ah, brasileiro total aqui, não sou visto como brasileiro fora do Brasil, também não sou visto como japonês no Japão. O que eu sou, né? sim. Não, eu acho que assim, existe a questão mais perigosas, né? Mais pra frente, que são questões mais de preconceito. Mas tem algumas questões que não tem maldade, né? Eu lembro uma vez que você estava lá em casa, aí um dos meus primos, o Xande, ele era pequenininho, ele tem uns 4 anos. Não sei se você lembra disso. Ele entrou na sala, aí minha família, né? Todo mundo branco, mais caucasiano assim. Aí ele ficou olhando para você assim. Que isso? Ele ficou olhando, paralisado, assim, tipo, essa pessoa é diferente. Talvez se tivesse uma pessoa, um preto, né, um negro, assim, ele também ia ficar lá, porque é a criança, né, todas as pessoas que ela via, ela sempre era branca, né, e o Uhum. rosto, né, não tinha os traços asiáticos, assim. Eu acho que essa questão da diferença, ela é natural, né, quando você vê algo diferente, você realmente percebe que é diferente, mas às vezes, né, vão para questões assim pejorativas, né, que é você realmente usar a diferença para não se misturar, para rebaixar, né, ou até mesmo para você achar que é superior, né? E tem os dois lados assim. Você acha É, de alguma forma você já sofreu algum tipo mais leve ou mais pesado de preconceito assim por ser descendente de japonês, alguma coisa assim? eu acho que todo descendente de japonês aqui no Brasil, o que mais deve sofrer, de longe, é estereótipo. Então, no meu caso, nossa, isso é muito forte mesmo, assim, de estereótipo japonês. É claro que você pensa, mas estereótipo japonês é mó bom, né? Estudioso, cabeção, é bom em matemática, é trabalhador, esforçado, não sei o quê. E aí também tem os outros estereótipos, né? Você sabe fazer sushi, você faz origami, ou, sei lá, é verdade que japonês tem pinto pequeno, essas palhaçadas. Sim. Principalmente quando você é criança, isso faz toda a diferença. Mesmo que você aprenda a lidar, você tem que aprender a lidar, porque isso não vai sumir. Então, não tem nem como eu ficar bravo quando alguém chega em mim e fala, ô, chinês, não sei o quê. Tipo assim, eu vou enfrentar isso a minha vida inteira, né? E na questão de estereótipo, geralmente não tem maldade, né? Amigos, inclusive, várias vezes falam um estereótipo assim, mas é de forma inocente, né? Mas eu acho que isso faz uma diferença maior do que as pessoas imaginam. Então, por exemplo, essa questão de japonês ser estudioso, bom em matemática, né? Eu acho que é bem pior do que parece, porque sempre colocar um rótulo em uma pessoa pelo olho dela, pelo olhinho puxado, e às vezes, não sei se você já viu esse tipo de coisa em psicologia, mas o mindset da pessoa pode mudar de acordo com o que você diz para ela, o feedback, né? Então, você chega para uma pessoa lá, quarta série, japonês, aí ele tira uma nota alta em japonês, aí uma nota matemática, né? Aí a pessoa fala, mas você é japonês, você é bom nisso, você leva jeito. E aí o que que a pessoa vai pensar? Pô, sou bom nisso, aí não preciso me esforçar tanto assim para tirar uma nota alta. Então, vai passando os anos, a pessoa vai
fazendo ali de qualquer jeito, porque nem preciso prestar muita atenção, não preciso estudar muito, né? E, e a diferença seria de você falar para uma criancinha, por exemplo, você é bom nisso, ou você nasceu com um dom, e de você falar, caramba, viu como o seu estudo deu resultado? Ou, nossa, se você continuar assim, você vai longe, se você continuar se esforçando, né? E aí eu vejo isso até hoje. Por exemplo, questão de concurso público, né? Hoje em dia eu estudo para concurso. E, cara, uma coisa é você que estudou comigo assim, por mais de 10 anos, 8, 10 anos, você falar que eu pego uma matéria fácil, né? Beleza, assim, eu aceito porque você estudou comigo. Você sabe quais eram as minhas notas, você sabe o quanto que eu estudava, o quanto eu prestava atenção, se fazia dever ou não. Mas a maioria das pessoas nunca viu nada, nunca viu fazendo prova, nunca viu estudando, nunca viu fazendo nada acadêmico, mas todo mundo tem uma convicção assim certa de que para mim vai ser fácil, vai ser assim uma coisa, você é cabeça, você vai levar isso fácil, você vai conseguir, né? E aí a impressão que fica é eu estudar, sei lá, 3 anos, dando duro pra caramba, aí eu passo num concurso cabuloso, né? As pessoas vão falar, É é japonês. japonês, É. isso daí Não tem o sabia que ia mérito do seu conseguir. esforço, né? Nada. E aí, assim, é claro que não tem maldade, né? Mas às vezes são Incomoda, umas né? coisas assim, sim, que influencia o próprio comportamento das pessoas em relação aos descendentes japoneses sem que elas percebam, assim. Às vezes ela acha que não é estereótipo, né? Mas no fundo, será que se eu fosse não tivesse olho puxado e não tivesse óculos, será que ela ia ter a mesma convicção de que vou dar bem em todas as provas? Fica a dúvida, né? Sim. Então acho que essa questão é bem ampla, mas em relação a preconceitos negativos, né? Eu acho que o que mais aparece mesmo é questão de pinto pequeno. Ainda É mais, coisa de infância. ainda mais pro homem, né? Isso é uma coisa. A gente vai até Sim, entrar. ainda mais pro homem. Eu acho que não deve ter nenhum homem descendente japonês que não tenha passado por isso alguma vez na vida. Quase impossível aqui no Brasil, né? Mas em relação a mesmo algo forte, por exemplo, como um negro pode sofrer ou como um homossexual sofre, eu acho que isso já é muito mais leve e pontual. Se acontece, é uma coisa muito assim, você encontrou a pessoa mais ridícula da face da Terra. Mas, no geral, a gente não tem muito isso, né? Pelo menos na minha experiência. Acho que. Claro que questão de sexo e nessas questões mais voltadas para gênero, as mulheres descendentes japoneses têm outros preconceitos, outros fetiches, essas questões assim. Mas em relação ao homem, né? Você vê, né? A nossa masculinidade está muito atrelada, né? Ao pênis, ao tamanho do pênis, essas coisas assim que quando a gente vai crescendo isso faz muita diferença, né? Tipo, você chega assim, você pensa, poxa, você vai ter até mais medo de se relacionar com as meninas, né? Porque você fala, caraca, já pensou se aquela menina ela não quer nada comigo porque ela já acha que eu tenho pinto pequeno, vamos dizer. Que ficam falando isso pra mim, brincando, né? Porque são brincadeiras, né? Mas isso fica na galera, fica ali entre aspas, o consciente coletivo, né? Eu Sim. acho. Inclusive, se, por exemplo, existem várias pessoas com pinto pequeno, por assim dizer, né? Sim, Seja japonês, seja não seja. E vai claro. que a pessoa tenha. E aí ela escuta isso desde a infância, pô, a pessoa vai ter a autoestima lá embaixo. Porque é falado como se fosse algo negativo, né? E Sim. aí, se bater, realmente, ela vai confirmar que ela é inferior de alguma forma. Porque já falam que isso é ruim, né? Então, realmente, Uhum. questão muito. Pelo menos na parte dos homens, né, descendente japonês, deve ser muito ruim. Ter que crescer. Que nem você falou, não é só crescer escutando isso, é até morrer, né? Até morrer. Sempre vai ter É, alguém fazendo você essas tem que piadas. acostumar. Você tem que saber lidar. Inclusive, eu lembro que uma coisa que fez, que eu percebi depois,
a parte do meu nome. Meu nome é Kenji Nakakura Palmeira, né? Uhum. Quando eu era criancinha, né? Eu odiava o meu nome inteiro. Eu odiava ele. Sério? Odiava Kenji porque ficavam caçoando. Queijo quente, canjica, aí, besteira de criança, né? Sim. Nakakura eu odiava porque ninguém entendia, e quando entendia, escrevia Nakamura. Então, para mim, já ficava, ai meu Deus, por que que eu tenho esse nome? Inclusive, na nossa primeira turma, lembra o Ivan Kendi, que é aqui de Uhum. Brasília também, que ele trabalha agora com eventos, né? O Ivan Kendi, eu acho que é Ivan Kendi Nakamura, não é? Talvez seja, não me lembro. Mas já vi vários Nakamura. Tinha a Marina Nakamura também. Marina. Nakamura é comum, então Nakakura todo mundo errava. Então eu odiava o meu nome quando era criança. E aí na escola, quando era para assinar o nome, Hum. eu assinava Kenji, porque não tinha como escapar, Palmeira, Ah, sim. porque era muito mais fácil para mim. Aham, aham. E aí chegou um ponto da minha vida, que eu posso até falar depois, que talvez seja esse ponto, que mudou essa concepção para mim. Mudou essa visão que eu tinha do meu nome, e aí eu passei a assinar meu nome como Kenji Nakakura, que inclusive é o que eu uso até hoje. Se for para escrever rápido, eu escrevo Kenji Nakakura. No Instagram, Kenji Nakakura. Aí isso para mim faz todo sentido, porque eu cresci com a família da minha mãe inteira. A minha vida inteira foi com a família da minha mãe. Então, como que eu não vou usar o sobrenome da minha mãe, né? Sim. Aí acho que isso é uma besteira assim para muita pessoa, mas isso meio que é uma expressãozinha de algo muito maior que está na minha cabeça acontecendo ao longo dos anos, né? Não, eu concordo com você. Eu acho que a escolha a escolha do nome, de como a gente vai se apresentar para a sociedade, tem a ver de como você enxerga esse nome, né? De como você quer se apresentar, de como você quer ser visto, né? E eu nunca perguntei isso para você, me veio agora na cabeça. Quando você teve essa transição assim de aceitar o seu nome, entre aspas, você acha que tem a ver com a questão de carreira? Por exemplo, você trabalhou como arquiteto, aí você queria falar, eu sou Kenji Nakakura. E você também já deu aula de dança, né? E você também já vendeu bijuterias. Todas as vezes, o bijuterias você colocou um nome, né, para Kiri, né, Kiri Acessórios. Você colocou um nome específico para os produtos. Mas quando você tinha que se apresentar para as outras pessoas, você achou que fosse mais interessante colocar Kenji Nakakura porque você começou a se identificar mais com o nome, achou que começou a representar mais você. Você, você começou a achar que você ficou mais perto da cultura japonesa de alguma forma, por serem nomes de origem japonesa? Tem alguma relação, assim? Talvez esteja muito complexa a pergunta, mas você pode responder por Eu, partes. eu não tenho certeza exatamente quando foi que eu troquei meu nome, mas eu imagino, olhando para trás, Não é nem trocar, né? Quando você escolheu usar um ou outro, né? sim, quando eu comecei a me aproximar mais com essa parte japonesa de mim. Eu imagino que tenha sido no curso de japonês que a gente estudava na escola modelo, a gente estudou junto, e teve um ano, que foi 2008, centenário da imigração japonesa. Uhum. Não sei se você lembra que a professora mandou a gente fazer. Você lembra? Não. Não? Eu tô tentando Pois é, lembrar. olha que Desculpa o louco, silêncio né? que eu tava pensando. Para mim foi assim, o que marcou a minha passagem pela escola modelo foi esse ano, porque foi o centenário da imigração japonesa e a nossa professora ela deu a ideia da gente escrever uma redação falando sobre as nossas raízes. E aí ela falou: Ah, Kenji, agora que você está morando com a sua avó, pergunta para ela como é que foi a história dela vindo para o Japão e tudo mais. E até ela falar isso, até vi o centenário da imigração japonesa. Eu nunca pensei nos meus avós como imigrantes japoneses que vieram lá do Japão por algum motivo econômico, político, tanto do Japão quanto do Brasil. Como que eles vieram? Quando? Por quê? E por que que a gente está em Brasília e não em São Paulo? Que a gente tem parente em São Paulo também, né? Então, tudo isso começou a povoar a minha mente. E aí, eu aproveitei a ocasião para falar com a minha avó. Ela estava morando com a gente. E a minha avó sempre foi uma pessoa muito discreta. Ela nunca foi de falar muito, contar história, não. Ela sempre ficou
mais quietinha ali no canto dela, ela era educada e aí eu voltava ali a fazer as coisas dela. Então, para mim, foi a primeira vez assim, que eu sentei com a minha avó várias vezes, assim, com um caderninho. Como é que foi isso? Como é que foi aquilo? Não sei o quê. E a minha avó nasceu em 1925. Ela Caraca. veio pro Japão, ela veio do Japão para o Brasil quando ela tinha 7 anos. Uhum. Então foi em 1932, 33. Então, para ela, fazia tanto tempo que aí ela ficou lembrando, ela demorou para conseguir juntar as memórias. Pegar Aí no cada tranco, dia, né? cada dia apareceu uma memória nova e eu anotando lá. E aí, inclusive, ela tinha coisas lá em casa dessa época. Então ela me mostrou lá o documento falando qual que é o nome do navio que ela veio, qual que foi a data, quem mais veio da família. Aí tinha lá a fotinha da família na época. Então acho que esse momento de fazer essa redação e pensar sobre isso, acho que me conectou muito mais assim, com as minhas raízes, né? Aí eu fiquei sabendo como que foi a história dela vindo para cá, o meu avô vindo para cá, eles se conheciam. Como eram as condições de vida deles, né? Que, para quem não sabe, né, era péssima condição, era um trabalho exploratório, né? Sim. E aí, como que era todo esse contexto da imigração e por que que a gente veio parar aqui em Brasília? E aí eu acho que depois essa história toda se solidificou quando eu fui em São Paulo, no Museu da Imigração Japonesa. Aí conta toda essa história, todo o panorama mundial, não sei o quê. E aí eles refazem assim, como que eram os casebres típicos que os descendentes japoneses moravam, que equipamentos eles utilizavam. Era a vida da minha avó, do meu avô todinho ali. Eu tenho um Então acho livro que eu aqui, comecei até depois que a gente terminar a entrevista, que é um livro do centenário, né, da imigração japonesa. Se pá tem, tá registrado. A gente pode ver se tem sua família lá. Porque registraram várias famílias e eu acho que eles fizeram para cada estado. Aí se pá tem aqui de Brasília. Vamos dar uma olhada. lá no, lá no Museu da Imigração Japonesa tem um computadorzinho que você vê o nome da pessoa. E aí tinha lá, meu avô, minha avó, né? Dava para pesquisar lá, quando que Opa, eles vieram. Kendi, desculpa, rapidão. Só ver aqui. O Lucas, ó. Sensei, tenho que sair agora, porque tenho aula, mas o assunto está muito interessante, verei o restante depois. Manda um abração aí pro Lucas então, Kendi. Só Falou, pra... Lucas. Falou, Não Lucas, tem cara. problema, dá para ver depois. Isso, a gente vai fazer o vídeo, né, pro YouTube e depois a gente vai pegar isso aqui também, editar, colocar uns sonzinhos, umas musiquinhas para transformar em podcast, vai ficar mais agradável também. Deixa eu te escutar, não. Beleza, cara? Até mais. Foi mal, Kendi. Continue aí. Aí, pois é, aí eu acho que essa foi assim a parte da minha vida, essa segunda parte da vida, né? Que eu fiz o curso de japonês e no meio teve esse centenário, que eu acho que meio que foi um ponto de virada, assim, o que que eu entendia de Japão e de mim. Eu acho que isso fez toda a diferença. Caramba, não lembrava dessa redação. Mas você vê, né, como que às vezes uma coisa simples pode ser muito significativa para um e para outro não ser nada, né? Uma redação. Uma redação, sim, uma redação. Mas vou viajar um pouco aqui, mas eu fiquei pensando assim, como que esse processo que você teve, né, de olhar para as raízes é algo que talvez na nossa geração está faltando um pouco, né? Não é olhar para as raízes para você se sentir melhor ou pior do que os outros, mas para você realmente se ligar, né, à sua família, se ligar não, você pode até discordar das posições políticas, não, você pode até discordar das posições políticas da sua família, religião, essas coisas, mas parece que a nossa geração está um pouco quebrada com a anterior, né? E não tem uma conversa, e tem uma coisa assim muito de que somos totalmente diferentes e nada vai dar certo e todo mundo tá um contra os outros, assim. Tô falando de maneira genérica, tá? E talvez faltasse um pouco, né, para nossa geração, assim, reconhecer, né, que a gente está aqui graças aos passos da geração anterior, que é uma coisa que na cultura japonesa é muito forte, né? Essa questão de reconhecer os antepassados e de ter esse equilíbrio entre o moderno e o antigo, né?
Você vê muito na própria arquitetura japonesa, você que é formado em arquitetura, trabalhou como arquiteto, você vê, né, o próprio Tóquio mesmo, né, tem lá aqueles arranha-céus, aqueles metrôs suspensos, e de repente tem um templo budista com arquitetura de 1000 anos atrás, assim, e é harmonioso, né? Até na arquitetura demonstra esse equilíbrio. Claro que todo mundo sabe, nenhum país é perfeito, tem as suas dificuldades, suas coisas ruins também, mas isso é, desculpa filosofar um pouco, assim, sair da sua vida, mas você concorda com isso? Eu tenho um pouco essa visão, assim, tentando trazer a cultura japonesa para analisar a nossa vida brasileira. Sim, total. Eu acho que os jovens hoje, eles, às vezes por ser difícil mesmo, eles não têm muito interesse em saber como é que foi essa vida dos pais, dos avós, por que que eles pensam do jeito que eles pensam, por que que eles agem do jeito que eles agem hoje. E para mim, esse momento que eu fiz essa redação, né, foi muito forte disso, porque eu fui criado só pela minha mãe. E o jeito que a minha mãe me criou tem tudo a ver com a criação dela. E aí, a partir do momento que eu entendo como que era a vida dos meus avós aqui, que dificuldades que eles passavam, ou que dificuldades que a minha mãe passou, tanto na infância quanto na carreira dela, e por que que ela tem as opiniões que ela tem sobre a minha vida hoje, né? Tudo isso tem tudo a ver com a história desses antepassados que muita gente não sabe muito bem, né? Ou pelo menos não reconhece, talvez. E aí, por exemplo, tem as questões raciais hoje em dia, que é muito diferente, né? Eles viviam numa época completamente distinta da nossa, e às vezes os jovens hoje querem impor essa visão que a gente tem hoje nos mais velhos, ou desdenha deles porque, você não entende essas questões. Mas você tem que ver que a vida inteira foi diferente, todo o ambiente que eles cresceram era outro, né? Então, acho que isso faz muita diferença mesmo. Faz toda a diferença ter essa noção do que veio antes para se conhecer, né? Não é nem para ser, Sim, é porque sei lá. a gente é um fluxo, né? A gente não é. Às vezes a gente fica muito preso na ideia da nossa individualidade, como se nós fôssemos separados, um ponto único, né? Diferente de tudo, sendo que a gente já começa sendo a mistura do nosso pai e da nossa mãe. E não só a questão biológica, né? Mas a nossa criação é um fluxo de criação, é um fluxo de cultura de toda a nossa família, de todo mundo que esteve lá, né? Então, por mais que hoje em dia a gente possa pensar igual ou diferente aos nossos pais, toda a construção dessa nossa educação, da nossa psique, tem a base nisso, né? A base neles e a base deles nos avós, nos bisavós, e todo o núcleo familiar ali. É muito difícil, né? Eu fico pensando assim, eu sou crítico, mas eu já fui muito mais crítico com os meus familiares. E a gente passa por uma fase, às vezes, que a gente se acha muito melhor ou critica muito fortemente. E depois que você para pensar assim, caramba, na verdade você está criticando a si mesmo, né? Eu acho que eu não sei se eu vou extrapolar aqui, mas as críticas que a gente faz muito ferrenha aos nossos pais são coisas que estão dentro da gente e a gente não está querendo aceitar muito bem, a gente vai e joga neles, de certa forma. Até para construir a nossa personalidade, a nossa individualidade, né? A gente meio que tenta tirar isso para criar a nossa identidade. Para falar, não, isso está em mim, mas eu não quero isso em mim. Você está entendendo? Eu acho que É, esse processo tem um pouco disso. Da eu gente. acho que você falando isso me lembra também essa parte de, no caso de descendente japonês, né? Tem muito essa questão de o que que eles trouxeram do Japão que está vivo até hoje. E aí, no caso da minha família, por exemplo, tem a minha avó, por exemplo, ela fazia muita comida japonesa do zero. Ela plantava o azuki, feijão, fazia o doce do feijão, fazia o manju, ela sabia fazer tudo. Ela plantava a batata lá do conhaque, sabia fazer todo o processo para transformar em uma gelatina. A minha Nossa. tia fazia o tofu, que ela parou de fazer por causa da idade, né, que vai ficar muito difícil. E é um negócio assim que vai se perdendo se não tiver alguém da próxima geração para
levar isso para frente, se perde mesmo, assim. Então, por exemplo, hoje na minha família não tem ninguém fazendo tofu, Aí, não tem Kendi. ninguém fazendo conhaque. É É. tipo isso. E aí, esse ano, por exemplo, eu fui fazer aquele moti, né? Ah, Que faz no final do ano. E é uma coisa assim muito louca, porque há 2 anos atrás, ano retrasado, minha avó e o meu tio faleceram. E eles eram um dos principais que faziam esses motis, né? Então, ao longo dos anos, você vai percebendo assim que essa cultura japonesa que a gente tanto preza vai se dissipando, vai se perdendo. Então, se não é você, descendente de japonês, tentando resgatar alguma coisa disso, ou tentando correr atrás dessa cultura, tentando aprender, ou realmente passando para frente, meio que se perde mesmo, assim, é uma cultura tão rica que vai sumir. Então, acho que isso é uma coisa assim que eu vejo, que muito descendente japonês não está nem aí, né? Eu acho tão triste, assim, que a pessoa não está nem aí para as raízes dela. são questões complexas, né? Porque assim, não, de maneira alguma eu vou desdenhar aqui, mas se a gente for olhar de todas as culturas, não só a japonesa, né? Mas quantas coisas já. Tem coisas que somem, mas tem coisas que se renovam, né? Estava vendo sobre templos budistas no Japão, né? Lá, o monge-chefe, né? Ele só passa o cargo para o filho. Mas tem muitos filhos de monges, porque no Japão muitos monges podem ter filho, né? Eles não querem ser. Cara, eu não quero ser o monge-chefe. Eu quero, sei lá, quero ir para Tóquio, trabalhar numa empresa de tecnologia, sabe? E aí eles começaram a ter muita dificuldade de quem é que vai herdar isso daqui, porque a gente precisa de alguém que continue. E aí tem até um monge, não sei se você já viu, ele, ele faz os mantras, né? Como se fosse um DJ. Não sei se você já viu, eu vou te mandar depois. E Nunca vi. aí ele faz uns remixes, é mó legal, cara. Então ele nesse caso, é um jovem que aceitou, né, continuar com aquela questão, mas ele deu atualizada, né? E aí alguns mais tradicionais vão falar, nossa, isso é uma heresia, não pode. E alguns muito alternativos falam, nossa, ele está se misturando com essas coisas velhas que não pode ter mais. Mas ele conseguiu chegar ali dentro da realidade dele, conversar, né? Pegar um Uhum. pouco de cada. Então, acho que a questão é que às vezes as pessoas são muito 880, né? Eu estava conversando um dia desses com um descendente de japonês também, e ele falou para mim que ele é 100% brasileiro. Ele falou desse jeito. Ele tem aversão a qualquer coisa japonesa. Ele não gosta. Ele criou asco, sabe? Aí já tem outros que é aquela coisa bem nazista, vamos dizer assim, ou fascista, assim, tipo, não, japonês é superior, brasileiro é tudo mal educado, é sujo, todo mundo é agressivo, né? Então, tem umas coisas assim que a galera, em vez de tentar pegar e conversar, né? Porque eu acho que quando as pessoas são muito assim, isso reflete o que tem dentro delas, né? É que aquilo não tá dentro delas, não tá bem conversado. Então elas acabam soltando para fora aquilo que elas não conseguem resolver com elas. É só uma impressão que eu tenho. E quando você falou do tofu, do conhaque, assim, você acha que você, como descendente de japonês, como é que você conversa da cultura brasileira, cultura japonesa? Como é que você consegue duas coisas, tá? A cultura japonesa, essa relação cultura japonesa e brasileira, e outra, essa relação moderno e antigo. Como é que essas coisas você consegue realizar na sua vida hoje em dia? Você consegue conversar com ela, você consegue chegar numa harmonia, você consegue trazer um pouco do passado, respeitar o passado e atualizar o passado. Na dança, Difícil, por viu? exemplo, né? Na dança, você acha que você conseguiu de alguma forma ter essa harmonização? Eu acho que na arquitetura isso era mais fácil de perceber. Hum. Que você existem elementos muito expressivos da arquitetura japonesa, principalmente antiga, né? E eu acho que é muito mais fácil você visualizar o que é pegar
que é pegar um elemento antigo e utilizar de forma moderna, né? Mas acho que em outras áreas acaba ficando um pouco difícil fazer essa integração moderno e antigo. Então, por exemplo, o moti, né, que a gente faz no final do ano, é bem uma forma antiga, por assim dizer, artesanal, né? Mesmo que a gente não faça exatamente do jeito que era o artesanal, daria se, por exemplo, fosse um profissional da gastronomia, aí daria para tentar fazer algo diferente, né? Ou pegar o tofu da minha tia e tentar modernizar isso. Como que eu poderia fazer vários pratos diferentes, ou oferecer isso de uma forma diferente para que as pessoas passem a se interessar por isso, né? Eu acho que isso acontece muito no Japão. Eu acho que essa modernização acontece no Japão, mas aqui a gente meio que fica refém do pouquinho que a gente tem da cultura japonesa, né? Então a gente meio que passa mais a tentar preservar do que a tentar modernizar, mas acho que acontece um pouco disso também. É questão de língua até, né? Eu vi uma coisa bem interessante, porque que nem a gente falou mais cedo do Colônia Go, né? A linguagem de colônia. Tem pesquisadores japoneses que vêm para o Brasil para estudar as colônias de japoneses aqui, principalmente ali em São Paulo, porque eles querem pesquisar a língua japonesa de 100 anos atrás. Ela ficou conservada aqui. Então, Sim, lá no Japão não tem mais, mas aqui ficou. E é isso que está falando. Já que está longe do Japão, tenta conservar aquilo do jeito que era, né? inclusive minha tia, minha mãe já falou essa história para mim. Minha tia, quando ela foi no Japão, teve uns choques assim, porque ela usava o japonês que ela aprendeu com os meus avós. Então, 1900 que é da época que eles saíram do Japão, né? 1930, 1940. E aí quando ela foi lá pro Japão, muitos anos depois, aí ela falava Kisha, eu, É o Maria Fumaça, Maria Fumaça. Trem Maria Fumaça. entendeu? Ao invés de Toire, aí as pessoas riam, né? Tipo assim, Sim. parece que a pessoa parou no tempo. Que é isso, né? Então é bem isso mesmo. Acho que a gente tenta conservar o que a gente tem. É importante, né? Aquela questão dos extremos, né? Você não pode mudar totalmente, destruindo tudo. Também não pode tentar manter tudo igual como sempre foi, né? As duas são questões muito. Os dois, de certa forma, são tipos de violência, né? Que um você reprime a mudança, reprime o sentimento das pessoas de tentar mudar, de tentar ser melhores, né? Às vezes não é nem melhor, mas tentar mudar mesmo, né? Porque não estão satisfeitas com aquilo do jeito que está. E a outra é a violência para você tentar destruir coisas que tem pessoas que estão felizes daquela forma. Né? No caso mais antigo que a gente está falando. Uhum. Beleza. Beleza, Kendi. Muito bom o papo. Vamos finalizando ele aqui. Você acha que teria alguma coisa que você gostaria de acrescentar em relação a esse equilíbrio que a gente, brasileiro, pode encontrar para nós como pessoas e para nós como sociedade? O que você acha que a gente pode ter? O que a gente pode pegar de bom daqueles estereótipos da cultura brasileira e da cultura japonesa? E que talvez você pode passar dentro da sua experiência mesmo, assim. O que você acha, assim, falar para cada pessoa que está vendo, né, que vai ouvir o podcast, que vai ver os vídeos, o que você enxerga que são os pontos bons que a gente pode pegar da cultura japonesa e da cultura brasileira? Eu acho que, no fim das contas, a relação que a gente tem com o Japão é muito positiva. Então, você pega, por exemplo, São Paulo, né, o bairro da Liberdade, eu acho que ele é a expressão máxima da comunidade descendente de japonês aqui no Brasil, e eu vejo muita gente com muita curiosidade, com muita vontade de ir para a Liberdade e gostando muito de lá. E eu acho que, ao longo desses anos, a cultura japonesa se espalhou bastante aqui, não só no Brasil, mas no mundo, né? Quando eu era criança, para mim, a culinária japonesa sempre foi comum. E eu lembro quando
a culinária japonesa começou a aparecer de forma mais expressiva aqui no Brasil, por exemplo, quando as pessoas começou a aparecer os restaurantes japoneses, as pessoas começaram a se aventurar com comer peixe cru, usar palitinho. Eu lembro disso. As pessoas que os brasileiros talvez não se lembrem claramente como é que foi essa transformação, né? Mas para mim foi realmente um processo que eu vi acontecendo. E a mesma coisa, por exemplo, anime e mangá. Antes nem se chamava isso, era desenho japonês, né? Aí as pessoas começaram a consumir esse conteúdo, as pessoas começaram a gostar, começou a fazer sucesso, e hoje em dia é normal. É normal você ver um anime, é normal você ver um restaurante japonês. Eu acho que isso é muito positivo, né? Então, por exemplo, aquela lojinha que tinha em São Paulo e inaugurou aqui em Brasília, Daiso. Uhum. Sim. Vende vários produtos japoneses, né? Eu acho que é uma boa forma, assim, de você oferecer algo japonês aqui no Brasil e as pessoas saberem abraçar isso. E aí do lado tem a mercearia, né, do Bicano. Também conheço vários brasileiros que adoram ir lá por causa dos produtos diferentes. Então, acho que essa é uma boa forma que a gente tem de misturar essas culturas ao invés de segregar, né? Eu acho que as coisas naturalmente vão acontecendo assim para o caminho certo. Tem muita, tem muita curiosidade das pessoas brasileiras querendo ir para o Japão, mesmo que seja hoje em dia, geralmente é bem superficial, né? Como você sabe, nas pessoas tem muita gente que quer fazer língua japonesa porque tem aquele entusiasmo da cultura, mas o que conhece da cultura japonesa mesmo é bem pequeno, né? Sim. Aí quando ela percebe que é algo maior, aí já dá aquele estranhamento. Mas eu acho que naturalmente essas culturas vão se moldando, né? Um mundo globalizado. Eu acho que o caminho é bom, assim. Eu acho que cada vez mais um japonês aparecer em outra parte, no interior do Brasil, né? Seja cada vez mais comum, seja cada vez mais normal, cause menos estranhamento. Então, hoje em dia, para mim, o Brasil eu acho super tranquilo. Né? Você não tem nenhum grande problema, assim, você vem de japonês. Eu acho que as pessoas estão muito acostumadas. Mas eu vejo que tem lugares, assim, por exemplo, o Rio de Janeiro, que está do lado de São Paulo, é até engraçado, está do lado de São Paulo, mas as pessoas lá estão muito menos acostumadas com essa presença japonesa. Mas eu acho que, de forma natural, cada vez mais vai aparecendo mais pessoas japonesas lá, as pessoas aos poucos vão começando a entender essas diferenças, né? Então, acho que, no fim das contas, espero aí que a relação Brasil-Japão continue sendo positiva. Você acha que em questão de comportamento social, de convicções ideológicas, talvez até de crenças, né? De conceitos mais abstratos como a própria ética, moral, espiritualidade, esses conceitos que são tão abstratos assim e variam muito mesmo dentro do Japão e do Brasil, você acha que tem alguns pontos que as duas culturas possam contribuir uma com a outra? Por exemplo, Totalmente. totalmente. Nossa, totalmente. Em que aspectos que você acha que seria assim, dos dois lados, né? O que os japoneses poderiam aprender mais com os brasileiros, o que os brasileiros poderiam aprender mais com os japoneses, assim. Quando eu falo aprender, não é esse sentido de, eu tenho que ser assim ou assado, né? Mas o que poderia acrescentar a gente como indivíduo para sermos pessoas melhores e convivermos melhores uns com os outros, né? Nesse sentido. Eu acho que a gente vê isso muito claro quando, por exemplo, vem intercambista do Japão aqui no Brasil, né? Todo intercambista que vem com aquele medo de tato, né? De abraçar, de beijar, isso aqui. E faz parte da cultura deles. E todos eles saem diferentes, saem muito mais abertos, eu diria muito mais confortáveis consigo mesmos. Né? Um E tato, né? Tato latino, né? eu acho que a mesma coisa acontece lá no quando o brasileiro vai para o Japão. A pessoa vai lá e acha que é ele bagunçado, e vê que Japão é tudo certinho,
tudo tem um horário certo, as pessoas cumprem mesmo, e por mais que tenha brasileiros que acham isso um saco, que acham isso demais, sempre vai ter algum pouquinho que você pode aproveitar, né? Que você pode aprender com isso de, pô, realmente a cidade é muito mais limpa, ou de, nossa, realmente, por que que as pessoas que trabalham no lugar não são as responsáveis por limpar o próprio lugar que elas trabalham, né? Que tem que ser uma empresa terceirizada. São coisas assim que são pequenas, mas a gente pode aprender muito com essa outra cultura, né? E aí, às vezes, questão religiosa também tem muita diferença, né? Lá no Japão é bem diverso, né? Budismo, shintoísmo, tem cristão também lá. Mas eu acho que aqui no Brasil prevalece, sim, de longe, né, o cristianismo. E eu acho que quando uma pessoa cristã vai lá para o Japão, ou nem precisa ir lá para o Japão, simplesmente se aprofunda nesse tipo de filosofia ou de religião, acho que elas abrem um pouco a cabeça, abrem um pouco o escopo de como que se dão as relações humanas, ou como que ela se vê, ou, e mesmo sem precisar mudar de religião, né? Então, acho que as pessoas têm muito a aprender com essa diferença cultural, que é muito diferente, tipo, quase oposto. Eu acho, a impressão que eu tenho é que o que os japoneses, de forma genérica, né, veem em relação à questão de espiritualidade e religião, é algo interno, né? É algo para você, a sua ligação com o sagrado, a sua ligação com Deus, com o divino, ou seja lá como você chama isso. E aquilo serve para você ser alguém melhor, para você ser alguém que vá crescer, de certa forma, independentemente do conceito do que a pessoa tem de crescer. E aqui no Ocidente a gente vê que é algo mais expansivo, talvez algo mais latino mesmo até. A sua religião precisa ser passada para o outro, né? Você precisa que todo mundo saiba que você é daquele jeito, todo mundo tem que ser daquele jeito. É como se fosse uma pessoa extrovertida e uma introvertida, né? De certa forma. Essa é a Sim. impressão Eu que eu acho que no tenho. Japão tem muito forte essa questão meio tradicionalista, né? De você sempre. Bom, tem várias visões, né, polêmicas, mas tem Claro. várias visões no Japão que eu vejo que são muito fortes, assim, de, por exemplo, machismo lá é muito forte, né? Uhum. Toda essa questão do dever do homem e da mulher na sociedade. E o brasileiro, mesmo que a sociedade hoje em dia seja muito machista e muito preconceituosa, eu vejo que a sociedade brasileira às vezes tem mais abertura para abraçar novas ideias, né? Ou pelo menos para tentar entender novas ideias. E eu acho que talvez esse seja o ponto principal, que os japoneses talvez tenham a aprender com os brasileiros, de que a realidade mudou, a realidade está mudando, né? Então, quando vai um brasileiro lá no Japão, tem muito choque, mas eu acho que esse choque, uma hora vai dar alguma coisa positiva daí, no sentido deles perceberem aos poucos os problemas da própria sociedade e verem e terem esse contato, né, com outras pessoas de outros países e verem que talvez eles estejam petrificados ali numa visão de mundo que já não existe mais. Sim. É. E do brasileiro é o contrário. Não sei se você concorda comigo, mas assim, eu acho que. Eu concordo com você em relação a isso. Eu acho que a gente tem mais energia de mudança, né? Mais essa iniciativa de maneira genérica. Mas às vezes essa iniciativa e essa energia ela é demais. E acaba que ela é muito desorganizada. Então vira uma coisa assim que pode ser extrapolar. E aí eu acho que realmente a gente pode pegar esse equilíbrio em muitas questões das práticas sociais japonesas, né? A medicina, o horário, uma coisa que eu acho incrível que eu critico os brasileiros e estou me incluindo. Eu acho que os japoneses são incríveis na questão de manutenção, limpeza, manutenção, porque assim a gente quer criar tudo, mas aquilo que você cria, mas aquilo que você cria, você tem que manter, né?
e os japoneses, eles são excelentes em manter. Então, por exemplo, você vê o Museu Nacional aqui em Brasília, com aquela bola branca. Nossa, o Niemeyer fez, é incrível, é bonito. Raramente a gente vê aquilo limpo, né? Aquela Eu vejo a bola. cidade inteira dessa forma. Pois é. Nossa Senhora, jogadas traças. Então, assim, a gente quer criar as coisas, a gente quer inovar, não sei o quê, mas a gente tem que ter também o sentimento de que se você cria as coisas, você tem que ter a responsabilidade de manter as coisas. E essa responsabilidade de manter, de cuidar bem, tem a ver com disciplina. Né? E esses pontos, né, responsabilidade, cuidar bem e a disciplina, acho que são pontos muito fortes na cultura japonesa que a gente pode trazer para a gente, como sociedade brasileira e questões individuais, né? E nem eu te falei, eu falei mal dos brasileiros, mas eu me identifico com isso. Eu quero criar um bando de coisa, mas cuidar daquilo que eu criei, às vezes é difícil para mim. Porque é uma... Sim, eu acho que... Diga. Pode terminar aí. Não, porque eu acho que a gente tem, culturalmente, a gente tem essa abertura de ter essa energia latente, a gente tem culturalmente, um estímulo de usar essa energia, mas a gente não tem um estímulo de canalizar ela, de saber, né, moldar, quando mais ou quando menos. E a gente está nessa, acho que ainda até na questão política, recentemente, a gente está muito nessa de ou usa tudo ou reprime totalmente, né? E é o caminho do meio, né? Você saber dosar essa questão. E eu acho que geralmente as pessoas acham que isso é detalhe, ou coisa besteira, assim, é só um comportamentinho, mas isso a gente vê em todos os níveis, né? Então, Sim. desde, por exemplo, minha mãe, ela comprou um móvel antigo, que ela comprou do entorno, né? Baratinho, móvel antigo, bonitão, mas o móvel nunca foi limpo na vida dela. Foi assim, chegou uma porcaria o negócio, tudo quebrado, tudo arregaçado, cheio de mancha na madeira. E é um negócio cultural mesmo. Se você for olhar os móveis das casas antigos, móveis antigos, geralmente está tudo mal cuidado. E, e isso também se reflete na cidade, né? Você vai Sim. ver o Museu Nacional, tem um negócio sujo. Você vai ver Ponte JK, o negócio está preto. Você vai ver aquela o Teatro Nacional, de vez em quando eles até limpam, né? Trocaram aquele mosaico, mas aí o negócio está ali nas traças, tanto dentro como fora. Sim. E, e a gente percebe isso de tantas formas diferentes que realmente assim é só uma mudança assim, de uma chavinha que vira na cabeça que pode mudar tudo isso. Então, outra coisa, por exemplo, questão dessa disciplina, né? Que eu vejo o tempo inteiro. Eu moro nas 700 da Asa Sul. E o que mais tem, o que só tem, né? É invasão. É casa que foi além do espaço que é determinado para essa casa. De um nível tão grande que todas as casas estão invadindo. Virou a norma, já virou Sim. normal. E pro governo ir lá e derrubar vai ter que derrubar tudo. É um negócio assim que vira uma bola de neve, né? E no Japão não tem essa de querer fazer um puxadinho para expandir sua casa ali em cima da casa do vizinho, não rola isso. E é uma coisa assim que ninguém nunca falou na. Eu tenho certeza que ninguém nunca fala isso na escola, mas não precisa falar. É realmente um comportamento, assim, uma educação diferente, né? Não, é aquele. É cultural, né? Aí a gente entra. A gente pode até discutir, depois a gente pode Isso fazer. em todas as esferas, né? Claro, claro. Desde do pouquinho até a esfera política. Exatamente. Eu ia Todas falar as disso. Isso é uma questão que a gente pode depois fazer outras lives, discutir especificamente sobre pontos, né? Mas pegar um ponto e expandir eles, né? Mas, assim, só para tentar finalizar, mas fechando isso que você está falando, a questão da regra, né? Eu acho que, como você falou, disciplina é uma questão que o Japão tem muito forte, e aí é muito complicado discutir isso, porque a gente vai falar de leis, né? Como é que as pessoas obedecem ou não às leis? Por que, que os brasileiros têm a tendência a não querer obedecer, os japoneses querem obedecer? E eu acho que uma questão assim que a gente está vendo hoje em dia é que
a gente vê que os brasileiros falam que tem que ter lei, que as pessoas têm que obedecer, mas é só quando a lei é conveniente para ele, né? Se não é conveniente, então não tem que obedecer. Isso é uma coisa bem diferente no Japão, né? No Japão, você gostando ou não da lei, é a lei. A gente tem essa tendência cultural a obedecer se a gente concorda. Ou seja, é como se a individualidade fosse mais importante do que o social, a comunidade. E no Japão é o contrário. Claro que os dois têm lados bons e lados ruins, né? Que a gente vai falar sobre isso. Chega a ser extremo contrário, né? É exatamente, é quase o extremo contrário, também acho. Então, em um você é individual demais e acaba atropelando o outro, que é aquele que vive com você, e para você ter uma sociedade decente, você tem que, né, tratar bem as pessoas da sua volta, você tem que crescer junto para que um país, uma comunidade cresça junto. E o outro você acaba reprimindo a sua individualidade e se anulando, né? Então, como é que a gente consegue chegar nesse equilíbrio aí? E desculpa, eu puxei isso porque tudo isso tem a ver com regra, né? Tem a ver com lei. Então, gente, viagem, vamos pro Japão. Troca as figurinhas, volta. Só espero o corona aí, porque ainda tá complicado. O Japão ainda não tá aceitando, né? Estrangeiro. Que ainda tá em lockdown. Algumas maiores cidades, principalmente. Vamos ver. Kenji, então é isso. Eu acho que eu falei aqui, deu para escutar aí. Obrigado, Rafael, pelo convite. Muito bom essa conversa. Obrigado a todo mundo que veio também, né? Todo mundo que vai assistir. Estão falando contigo ali no chat. Obrigado, Adriano, pela presença. Espero que você tenha gostado do papo. Ó, gente, eu vou deixar falado aqui. Para mim, a gente vai direto fazer umas discussões sobre cultura japonesa. Eu já falei que o Kenji tem que participar de todas, mas ele é acanhado, ele está na dúvida ainda. Mas o convite está feito aqui, ó, ao vivo. Mas a gente, de qualquer forma, o Kenji vai voltar em outras discussões específicas que a gente vai trazer sobre a cultura japonesa. E galera que gostou aí da nossa live, da nossa entrevista, compartilha com a galera. Por favor, vai ajudar muito, tá? Ao Pensando Japão ser mais conhecido, os cursos de língua japonesa que eu dou e também aos podcasts e as entrevistas que falam sobre cultura japonesa, tá? Eu ficaria muito feliz e ajudaria muito a mim se vocês compartilhassem mais, tá bom? Kenji, muito obrigado pela participação e a gente vai se ver em mais entrevistas, beleza? Beleza. Falou, cara. Até mais. Falou.